Olá, tudo bem? No Alesp Conecta de hoje, nós vamos falar sobre o terceiro setor e o direito. O terceiro setor tem crescido aí bastante nos últimos anos, é importante aí para melhorar o funcionamento da sociedade de uma maneira geral. E sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Giovana Leão, que é advogada especialista em terceiro setor. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho do terceiro setor. Doutora, eu queria primeiro a gente falar sobre a questão, né, do que é o terceiro setor. Muita gente desconhece o que é o primeiro, o segundo, o terceiro setor. Explica para a gente melhor. Certo. A expressão do terceiro setor é o resultado de uma divisão criada pelos Estados Unidos, em que o primeiro setor ele é constituído pelo Estado e o segundo setor pelos entes privados que buscam fins lucrativos, ou seja, o mercado. E o terceiro setor é o formato ele é assim formado por toda a pessoa jurídica que não tenha por escopo intenção ao lucro. Além disso, elas podem exercer, obviamente, uma atividade de interesse social, ou seja, trabalham em causas humanitárias, elas prestam serviços filantrópicos e realizam atividades que promovam a cidadania e a inclusão social por meio de esportes, educação, cultura, dentre outros, né? Então, é basicamente isso. Vamos falar um pouco sobre o terceiro setor, né? Fora do Brasil, a atuação de ONGs, de uma maneira geral, enfim, de pessoas ligadas ao terceiro setor já é bastante forte. Desde lá do início dos anos 2000, isso só tem crescido nos últimos anos, né? Como é que está aqui no Brasil? Como é que está em São Paulo, no Rio e outras grandes cidades brasileiras e no interior, assim? Ainda está se formando, é preciso aumentar a quantidade? Qual que é, né, como que o terceiro setor está hoje? Dá um panorama para a gente no país. Olha, em São Paulo já está bem mais fomentado, obviamente. Rio de Janeiro também. As questões mais assim para o interior ainda tá muito escassas. E principalmente assim, mesmo que as pessoas de São Paulo, Rio, das grandes capitais, elas tenham esse trabalho mais formalizado, elas estão indo sim para os interiores, né? Trabalhos com sertão, tal, mas ainda está muito pouco perto do que a gente poderia fazer com esse terceiro setor, né? A gente precisa fomentar muito mais essa área aqui no Brasil. Quais são as áreas aí fundamentais e necessárias, né, que o terceiro setor pode atuar hoje no nosso país? É infraestrutura, direitos civis, direitos de minorias, direitos da maioria? Explica para a gente melhor. Olha, o terceiro setor ele é fundamental em tudo quanto é área, especialmente, no meu ponto de vista, na área de saúde, na área de educação, esportes também. Ela cresce bastante nessa área de esportes, mas eu acho imprescindível a gente ter esse crescimento na área da educação e saúde. Vamos falar um pouco mais, então, sobre esses projetos, né? Quer dizer, a área de saúde. A gente está no meio de uma pandemia, né? O que o terceiro setor, que iniciativas do terceiro setor estão aí para ajudar a gente no combate, na melhoria da saúde dos cidadãos brasileiros? Bom, ações do terceiro setor para a área de saúde, por exemplo, até mesmo com estudos a respeito dessas questões de vacina e tal, ou até a mão de obra mesmo, no que diz respeito a explicar a essa população que não tem acesso a informações, etc., como se escova o dente, como se faz uma higiene correta, até mesmo das mãos, essa coisa de álcool e gel. Eu acho importante essa questão desse ensino, principalmente para as nossas crianças também, enfim, nessa população que não tem acesso à informação. O terceiro setor entra com tudo nesse sentido. Outras áreas, por Por meio dos exemplo, né? projetos. Outras áreas, por exemplo, a defesa das minorias, né? A gente tem aqui em São Paulo várias ONGs de
enfim, que discutem essa questão no Brasil? Como está essa situação? A defesa das minorias. Negros, a população LGBT, a população de rua, como que o terceiro setor pode atuar, por exemplo, em defesa aí de grupos sociais, de minorias? Qual que é a importância dele? Olha, a importância do terceiro setor para atuar nessa população que é essa minoria, LGBT, enfim, moradores de rua, é uma questão assim de se fazer, de se criar uma associação com esse tipo de objeto social e implementar projetos para conseguir defender essa população que, digamos assim, é uma minoria. Vamos falar do direito, então, que é uma área que a senhora entende, né? Como é que o direito pode atuar em defesa do terceiro setor? Olha, o direito ele pode atuar em várias áreas aí do terceiro setor. Se bem que uma parte ela é bem específica nessa parte do terceiro setor, por exemplo, nessa questão de criação mesmo do estatuto, das confecções das atas, né, dessas associações, fundações, enfim, dessas pessoas jurídicas que não têm finalidade lucrativa. Tem essa área que ela é muito escassa no direito, são poucos profissionais que entendem como se faz o estatuto, como se registra ele, qual cartório que se registra. Muitas vezes as pessoas não sabem, elas ficam perdidas. Como se cria, por exemplo, uma filial de determinada associação, não sabe, né, exatamente como que faz isso, se precisa ter um CNPJ, uma inscrição municipal na prefeitura, se tem ou não que ter o AVCB, enfim, todos os as certificações. Então, assim, o direito, como que ele pode atuar nessa área do terceiro setor? Tem essa parte específica que poucos advogados conhecem e são capacitados, e ao mesmo tempo tem aquela área que é o trivial mesmo, né? Quando uma associação ela precisa, por exemplo, de um apoio jurídico na área trabalhista, ou ainda na área criminal, ou numa demanda civil. Aí são as áreas normais que todos estão acostumados, né? Mas nessa parte do terceiro setor em si, de estatuto, etc., são poucos profissionais que têm essa habilidade. Ah, Criar uma ONG hoje, né, criar uma instituição que está relacionada ao terceiro setor, doutora, é burocrático, é difícil, ficou mais fácil nos últimos anos. A senhora falou essa questão do estatuto, que é importante, é fundamental, né? Quais são os entraves, quais são as dificuldades e quais são as facilidades na criação aí, de instituições voltadas para o terceiro setor, juridicamente falando? Olha, a criação de uma associação, se você for assim parar para verificar, não é difícil. A questão quem são as pessoas que vão estar inseridas nessa diretoria? Muitas vezes, uma pessoa tem esse anseio de ajudar o próximo, né, por meio de uma associação, mas ela não tem pessoal para colocar ali na associação. Então, é o fulano de tal, às vezes com a esposa, e pega alguns amigos, né, para colocar no corpo ali da diretoria e do conselho fiscal de determinada associação. Além disso, precisa buscar muitas vezes, por falta de recurso, incentivo do trabalho voluntário, né? Então, também, às vezes, está escassa essa situação. Mas, assim, de uma maneira geral, não é difícil você abrir uma instituição, né? Uma associação. A questão é manter ela, né? Como que faz para se manter a verba, né? Assim, por exemplo, tem associações que elas acabam pegando dinheiro, verba pública, né? Então elas precisam
estar cientes de que não basta só pegar aquele dinheiro, elas precisam prestar contas, então isso daí é muito sério. Mas tem outras que acabam não indo por esse lado, acabam se valendo de bazares, de doações. Então, o que eu vejo é o seguinte: não é difícil se criar. A questão é manter essa ONG ativa e para que ela cumpra aí as suas finalidades, né? Então é importante ver da onde está vindo essa verba para ela se manter, né? Muitas vezes um advogado que trabalha nessa área, como é meu caso, né? Às vezes a gente fica um pouco desmotivados de não ver frutificar rapidamente esse tipo do nosso trabalho, né, ali naquelas determinadas ONGs, porque acaba assim, muitas vezes sendo um trabalhinho devagar. Não sei se você consegue compreender isso. Não é uma coisa muito assim, você já fica tudo maravilhoso, já tem dinheiro e tal. Não, Não, é algo não é como difícil mesmo. não é como um trabalho, por exemplo, numa firma de advocacia, por exemplo, que você chega e já trabalha. É um trabalho de você fomentar mesmo, é isso, de Não, começar. exatamente. Exatamente. Por isso que eu entendo o seguinte: no terceiro setor é bem escasso esses profissionais capacitados para atuar nesse campo que é bem peculiar das outras áreas jurídicas, e eu tenho certeza que você, Luciano, deve conhecer, nem deve conhecer profissionais que atuam nessa área, ou se conhecer, dá para contar nas mãos, nos dedos de uma mão. E assim, essa questão que eu entendo, né? Do ponto de vista, assim, para trabalhar nessa área, você precisa, além de ter capacitação, ter muita paixão e ser uma pessoa detalhista. Então, nessa questão de paixão, é porque realmente precisa gostar dessa área, porque muitas vezes demora para se colher esses frutos que eu estou falando, ou seja, o trabalho jurídico ele se deve iniciar de uma forma voluntária, muitas vezes, né, pro bono, e frequentemente demora para essas vingarem, né, num primeiro momento, e é isso que pode desmotivar. E o porquê também que eu acho que advogados nessa área, eles precisam, além da capacitação, da paixão, eles serem detalhistas, né, para elaborar, por exemplo, o Estatuto Social, que é o documento-lei ali da determinada pessoa jurídica sem fins econômicos, precisa ser feito de uma maneira assertiva, captando tudo que os dirigentes eles anseiam em colocar ali no papel. Precisa, por exemplo, de fato, assim, de uma maneira atual, moderna, completa, sabe, sucinta ali no estatuto e de preferência até tendo essa habilidade, nem deixar ter notas de devolução, notas de exigências nos cartórios quando se registra, né? Porque já tem aquela habilidade e já sabe como funciona. Tem poucos advogados especializados na área, de uma maneira geral, e que essa é uma área de formação que pode aí render bons frutos aí nos próximos anos. Né? Queria que você avaliasse a tendência de crescimento aí de ONGs, de instituições ligadas ao terceiro setor. Como que o advogado que queira trabalhar, né, que alguém que eu imagino um advogado que queira trabalhar com o terceiro setor é alguém que tem uma outra motivação a não ser de ganhar dinheiro. É uma pessoa que quer um mundo melhor, é uma pessoa que quer, acho que todos os advogados, Sim. claro, querem um mundo melhor, mas imagino eu que é uma pessoa que vai com um propósito, né, para trabalhar no terceiro setor. O que é necessário para o advogado para atuar? É preciso fazer alguma especialização, buscar aqui no país, fora do país? Existem especializações por aqui? Ou é a prática mesmo do dia a dia? Olha, para se atuar nessa área, eu entendo que o advogado ele precisa, além dessa capacitação, que assim, são poucas as especializações que tem aqui no Brasil, por exemplo,
E é realmente, assim, a prática mesmo, sabe, você começar a fazer, de repente até começar, por exemplo, com trabalhos voluntários. Esses advogados, eles costumam atuar nessa área, porque eles começam com uma atividade, por exemplo, voluntária, nas suas igrejas, né, então eles verificam ali aqueles anseios daquelas pessoas que não têm informações, etc. São pessoas, namoradores de rua, enfim, né? Então, percebe aquela necessidade e aí começa aquilo na prática, que seja junto com suas igrejas, enfim, com algo assim no bairro ou até no seu condomínio, e aí com isso começa a se querer formalizar esse tipo, por exemplo, de pessoa jurídica, né, para deixar o negócio mesmo incorporado. Então, assim, precisa ter essa capacitação, que muitas vezes é a prática que vai dar essa capacitação, porque são poucos as. Isso daí, por exemplo, você não aprende numa faculdade, né? Na faculdade passa muito assim rapidamente o que é uma associação, algo assim. Agora é só a prática mesmo que vai dar esse conhecimento, essa bagagem, né? Além dessa paixão mesmo por essa área, porque, como eu disse anteriormente, é uma área que muitas vezes não vai se ter dinheiro, né? Assim, enfim, vai ter que fazer um trabalho pro bono e, e também precisa, assim, ser uma pessoa estudiosa, né? Ir atrás das legislações que falam a respeito disso, seja das legislações de incentivo, seja das legislações que falam a respeito das certificações. Enfim, eu acho que o advogado, para trabalhar nessa área, ele precisa ter esse olhar, assim, né? Ter essa parte de estudo, capacitação e ir para a prática. E para a prática deve ser fundamental, né? E além do estatuto, o que o advogado, além do estatuto, o que o advogado pode fazer pela parte jurídica de uma ONG para que ela cresça, para que ela se dê bem, para que ela arrecade, por exemplo, a fundos da sociedade de uma maneira geral? O que é possível fazer? Bom, além de criar essa associação por meio do estatuto, de ata, requerimento, termo de posse, lista de presença, enfim, uma documentação básica para se dar início a essa constituição, posteriormente, o próprio advogado ou ainda o contador fazer a inscrição no CNPJ, seguir com inscrição na prefeitura. Se essa ONG ela já está estabelecida em algum ambiente, ela pode ter também o alvará dos bombeiros, pode ter, por exemplo, o alvará de funcionamento dela, e além disso, essas questões triviais das outras áreas, né, trabalhista, etc., que eu já falei anteriormente, buscar certificações para essas associações, essas fundações, e também incentivos do governo, né? Incentivos do governo, fundamental, né? Muitas ONGs, muitas instituições também recebem incentivo de fora, né? E aí o advogado é fundamental nesse momento para receber essa verba do estrangeiro, vamos dizer assim. Né? Como que funciona, assim, por exemplo, quando uma ONG tem apoio de fora, né? Igual muitas instituições no Brasil, né? Meio ambiente, por exemplo, causas sociais, né? Qual que é a instrumentação jurídica para o recebimento de verbas de fora do país? Instrumentação jurídica para recebimento de verba fora do país? Qual que é o caminho, né? Quer dizer, como que o advogado atua, né, quando uma ONG, por exemplo, recebe verba de fora para apoiar, por exemplo, a causa ambiental, né? Muda a legislação ou é o mesmo sistema de doações de pessoas daqui do Brasil, por exemplo? Não, na verdade, as fora, por exemplo, você precisa criar uma ONG aqui no Brasil para você ter esse recebimento dessa verba aí do estrangeiro. Então, às vezes, tem uma associação na África,
tá lá, com as legislações de lá, mas ela precisa ter um CNPJ, enfim, uma ONG aqui, seja filial ou seja mesmo a própria sede, né, de uma ONG aqui brasileira, para ter esse trânsito de dinheiro. Ah, sim. Então é mais simples do que a gente imagina, então, né? Esse É, recebimento, as doações. digamos que sim. Sim, Ah, sim, uma ONG geralmente ela tem a isenção de tributação, por exemplo, indo para a questão do direito tributário, sim. depende. As ONGs, sim, elas. Sim, depende. A grande maioria, elas têm, sim, esse benefício de isenção de imunidade, lembrando que são distintos, né? Essa questão de isenção de imunidade, a imunidade, ela está na Constituição Federal, a isenção, ela está mais em legislações orgânicas, mas elas possuem, sim, esses benefícios. Então, por exemplo, se uma ONG, ela tem um objeto social voltado ali para a educação, e ela é estabelecida em São Paulo. O que você precisa fazer? Verificar a legislação orgânica do município de São Paulo para verificar se associações sem finalidades lucrativas elas possuem esse benefício, por exemplo, em São Paulo. Que benefício é esse? O benefício de isenção de IPTU, o benefício da imunidade, por exemplo, do IPVA. Então, sempre se busca isso nessas legislações, entendeu? Mas sim, a maioria tem esse benefício. Ah, qual vai ser aí o futuro, né, das ONGs do terceiro setor hoje no nosso país? Como que você vê os próximos anos? Eu queria saber quais são os efeitos da pandemia sobre o terceiro setor, o direito do terceiro setor. Olha, os efeitos da pandemia no terceiro setor, eu tenho visto, né, com base nas ONGs que eu trabalho, eles acabaram trabalhando muito mais nesse período, né? Porque as pessoas realmente elas estão necessitadas. Então, por exemplo, ONGs que trabalham com moradores de rua ou com pessoas que acabam sendo uso de entorpecentes, etc. Elas engajaram muito mais a respeito disso, também com relação ao fornecimento de alimentos. Então, assim, com esse período de pandemia, as associações, elas estão muito mais ativas, não por mesmo, e eu acho que a tendência é continuar dessa forma mesmo, né? Bem ativa, para ajudar o próximo por meio desses Ah, sim, serviços bem. coletivos. Para você que trabalha no terceiro setor, né, quais são as principais dificuldades aí hoje em dia? Quais são os caminhos que você recomenda aí para outros advogados que queiram trabalhar nessa área? As principais dificuldades, olha, dificuldades com relação a essa questão das associações, essa parte de terceiro setor por exemplo, no início, ah, assim, além do que eu vou falar, a maior dificuldade é a questão financeira. Muitas vezes a pessoa ela tem aquela vontade de criar uma ONG, né? Mas ela não tem verba para injetar ali naquele sonho dela. Essa é a maior dificuldade, a questão financeira mesmo. Ah, sim, questão financeira, então, é mais complicada. Ah, ah, então, nos próximos anos, a gente vai ter aí um aumento cada vez maior de associações, entidades e ONGs do terceiro setor. A tendência é que o terceiro setor fique mais forte nos próximos anos aí na sociedade brasileira, de uma maneira geral, não é isso? Sim, eu entendo sim que o terceiro setor ele fique mais forte nesse sentido. Tá certo. Bem, você tem mais alguma questão que você queira falar sobre o terceiro setor e direito? Olha, eu tenho uma questão que eu até queria ter abordado no início, mas enfim, a gente começou, né, falando. Muitas vezes as pessoas
elas se confundem com algo que eu vou falar. Acaba sendo um mito as questões de nomenclaturas. Então, por exemplo, se você escutar, é o instituto tal, assim, a instituto, ela não é uma espécie de pessoa jurídica sem fins lucrativos, né? As espécies que a gente fala, são, que está até inclusive no Código Civil, são as associações e as fundações. Institutos, por exemplo, eles podem ser qualquer tipo de pessoa jurídica, sendo com ou sem fins econômicos. Então, pode ser uma sociedade, pode ser uma organização religiosa, pode ser uma fundação, pode ser uma associação. Então, às vezes, as pessoas acham que instituto é um nome, digamos assim, equivalente a uma associação. E a mesma coisa vale para quando a gente fala ONG, né? Organização não governamental. É a mesma história. Veja, não é uma pessoa jurídica, pois não foi criada em nosso direito civil esse tipo de pessoa com essa denominação. Se você for olhar lá o rol do artigo 44 do Código Civil, se menciona associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos. Então, assim, é uma sigla, ONG, que se incorporou no nosso vocabulário desde a década de 60, muito provavelmente porque haviam grupos que apoiavam as causas populares e também os protestos com relação ao regime militar e assim, por influência estrangeira, essa nomenclatura ONG, ela acabou sendo como se fosse um sinônimo de associações, mas na verdade ela é assim, qualquer agrupamento não governamental, entendeu? Então ela tem sido pela população, assim, popularmente sido como um sinônimo de associações, mas na verdade ela simplesmente é um agrupamento e as pessoas confundem isso. Então eu queria só dar essa ressalva aí com relação a esses dois pontos de nomenclatura. Muitas vezes também as pessoas confundem, falam, OCIP. Na verdade, é uma titulação e não um nome, sabe? Assim como se fosse o nome daquela associação. Não, é uma certificação. Então, é isso. Tá certo. Gostaria de agradecer a presença da Giovana Leão, que é advogada especializada no terceiro setor. Muito obrigado aí pela entrevista. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. Bem, e o programa Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos num próximo programa, discutindo aí um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.